Arcanjo Miguel. Núpcias celestes. Integração das virtudes. Sexta etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem-amados filhos da luz, onde vocês estiverem pelo mundo, recebam a nossa gratidão, os nossos agradecimentos. Vocês, os portadores da luz, que ancoram em meio a esta densidade a possibilidade da nova Terra, a possibilidade da nova vibração e a possibilidade da nova radiação. O conclave se une a mim a fim de lhes agradecer com sinceridade. O seu trabalho de recepção do ultravioleta permitiu, já, o ancoramento da vibração da luz em meio à sua densidade. Vocês estão a caminho, agora, cada vez mais numerosos, cada vez mais despertos, da realidade do seu futuro, da realidade da alegria que, pouco a pouco, aumenta em vocês. Hoje a efusão da radiação do ultravioleta está acoplada, pela primeira vez, à efusão específica do que vocês denominam, na sua linguagem, o Espírito Santo ou a polaridade feminina do Pai. Esta polaridade do divino, da luz, conjugada à efusão do ultravioleta, realiza em vocês a emergência da sexta graça. Isso se refere, em vocês, à reconexão com a sua filiação, com a sua luz-fonte, com Pai/Mãe reunidos e personificados em meio à sua densidade pela fonte das fontes. Pouco a pouco, vocês irão estabelecer uma conexão consciente em meio à sua densidade com aquele que, de toda a eternidade, em todos os ciclos e em todos os tempos, está ligado a vocês de maneira inabalável. Gradualmente e à medida desta reconexão, vocês tomam consciência, na alegria e no sentido da eternidade, da realidade desta presença. A tomada de consciência irá se acompanhar progressivamente da identificação desta fonte. Nós mesmos apenas participamos e obedecemos à fonte das fontes. Nós participamos, pela nossa radiação do ultravioleta e pela efusão do Espírito Santo que nós retransmitimos, da revelação desta verdade final que firma, se tal for o seu desejo, se tal for o seu último desejo, o retorno em meio à unidade, enquanto participando da imortalidade e da transcendência desta dimensão dissociada que vocês percorrem desde tanto e tanto tempo. A Divina Mãe, a qual nós entregamos todos os poderes dos nossos selos angélicos, se junta doravante a mim e a nós, o conclave, a fim de regá-los na fonte da graça, de regá-los na fonte da verdade, de regá-los na fonte da alegria, a fim de permitir-lhes, se tal for o seu desejo, ainda uma vez, penetrar o santuário da eternidade. Primeira efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo. Efusão de energia. Bem-amados mestres da luz, a ativação em vocês desta reconexão, a ativação em vocês desta sexta graça, acoplada e efetivada de maneira total durante a ativação da sétima graça, torna possível a ativação, em vocês, do retorno em meio ao eixo primordial. Este eixo primordial, ou seja, o que eu chamaria de eixo da sua alma, ilustrado nesta densidade pelo eixo do mundo manifestado neste mundo de superfície, firma a identificação, em vocês, de seres de eternidade, de seres conectados, de todo o tempo e de toda a eternidade, a fonte do que vocês são. A fonte do que vocês são, que é semelhante ao Sol central das galáxias, na sua parte Pai, e ao núcleo central deste planeta no qual vocês tomaram densidade, semelhante à vibração Mãe, presente, em todos os tempos, em qualquer período e em qualquer ciclo de criação e de desconstrução. Não podia ser de outra forma. O princípio de filiação da alma humana a esta fonte vai se revelar, hoje, enquanto eixo do mundo em meio à sua densidade e em meio à densidade deste planeta. A reconexão é então uma identificação à realidade e à verdade do que eu acabo de enunciar. Recentrar-se no eixo do mundo, recentrar-se na fonte da sua fonte, implica em vocês, bem-amados mestres da luz, em uma indizível alegria.
Esta indizível alegria participa, e irá participar cada vez mais, gradualmente e à medida das semanas, até o período do fim de setembro, na data em que vocês me homenageiam, da conceitualização, além da identificação, além da forma, da verdade da sua união enquanto Criador Supremo dos Universos. A fonte, ela própria exteriorizada em meio às multidimensões e aos multiversos, é a consciência total dos mundos em meio a todas as dimensões. Esta realidade foi encoberta dentro de vocês, escondida pelo sentido do seu sacrifício e pela promessa da fonte das fontes, por humildade e pela graça, de jamais intervir em meio a uma evolução, enquanto o momento não se apresentasse de se revelar a vocês. Esse momento, pelo retorno e pela ativação da sexta graça, firmando em vocês o despertar do eixo e do centro, irá lhes permitir, se tal for o seu desejo, reconhecer esta verdade. Isso irá participar, de maneira inabalável, do abandono total da fonte, que vocês são a fonte das fontes. Durante este abandono, a realização da sua dimensão e a realização da sua verdade fará aumentar em vocês uma alegria indizível. Esta alegria não é a finalidade, mas a testemunha da sua reconexão. O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua herança. O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua verdade final. O ultravioleta e o Espírito Santo firmam, em vocês, a final próximo da dualidade e o retorno à sua unidade em meio à graça, em meio ao amor, em meio à luz e à revelação desta luz. Segunda efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta. Efusão de energia. Bem-amados filhos da lei do nós agradecemos em vocês o seu papel de transmissor, de ancorador e de portador da luz. O seu trabalho nos permite, a nós, arcanjos, nos aproximarmos mais perto da sua densidade a fim de permitir ao trabalho da desconstrução ampliar-se doravante. Gradualmente e à medida que a ilusão do poder exercido pela separação pulverizar-se, desintegrar-se, gradualmente e à medida, vocês terão a possibilidade de se reconectar à graça, à alegria, à sua eternidade. Esse bálsamo, aplicado em meio à sua densidade, irá aliviar de maneira tangível e de maneira concreta o que vocês chamam de karma desta terra e de alguns de seus habitantes. Assim, pelo seu trabalho vocês participam, de maneira ativa e muito lógica, do trabalho da redenção a fim de que a verdade se instale, de maneira duradoura, e se manifeste, de maneira tangível, em meio a esta densidade da Terra. Vocês participam assim, ativamente, da transcendência da Terra. Vocês participam assim, ativamente, da redenção de muitos dos seus irmãos que, por enquanto, não ousam ou não querem participar desta efusão do amor, ali buscando assim, manifestando assim, a própria prova da sua dualidade associada aos seus medos ou a outras contingências, não lhes permitindo, até agora, aceitar isso. Entretanto, o seu abandono à luz, o seu abandono à efusão do ultravioleta, e pela presença da divina graça em meio à sua densidade, permite doravante esse trabalho. Como eu dizia, nós, arcanjos, percebemos por toda parte na superfície desta terra a abertura de muito numerosas almas à sua verdade. De múltiplos focos de alegria eclodindo e se acendendo por toda parte sobre este mundo, qualquer que seja o emprego da desconstrução, da ilusão do poder sobre o outro, quaisquer que sejam as densidades intensificadas daqueles que ainda resistem a essas efusões. Nós deixamos evoluir aqueles que duvidam, aqueles que recusam. Nós os deixamos fazer a sua própria experiência e o seu próprio aprendizado do que eles quiserem experimentar. Bem-amados filhos da luz, o que vocês permitem, visto da nossa dimensão, é simplesmente magnífico. Os seus esforços, as suas tensões para a unidade, o seu aprendizado do retorno ao centro, do retorno ao eixo central, fornecem a vocês momentos de incentivo através da manifestação da alegria da eternidade. Isso é apenas equidade. Isso é também apenas normal e simples.
Nós lhes transmitimos, por intermédio do conjunto do conclave, nossos incentivos para trabalhar para esta simplicidade, para trabalhar para a unidade, para trabalhar para a alegria e para o despertar de um número ainda maior, a cada semana, dos seus irmãos e irmãs. Os inumeráveis focos de luz, no conjunto dos continentes, trabalham para isso. Alguns de vocês, neste momento, alcançados pela graça, decidem, na sua alma e na sua consciência, participar do que está a caminho. Entretanto, vocês absolutamente nada devem impor exceto se estabelecer firmemente em meio ao seu eixo, em meio à sua presença, em meio à alegria. Somente isso deve transparecer. E isso ocorre no silêncio. Isso ocorre na humildade e não pelas palavras e, ainda menos, pela persuasão. Somente o seu exemplo de luz será um impulso, por vezes vital, para outras almas alcançarem o seu caminho e a sua abertura. Lembre-se de que, gradualmente e à medida que vocês deixarem a radiação do ultravioleta e a radiação do Espírito Santo penetrarem o seu coração, mais vocês irão encontrar a vibração do Pai, a vibração da verdade, e mais a sua alma vai exultar na alegria desses reencontros e, sobretudo, desta identificação. É difícil para vocês, almas humanas na encarnação, aceitarem que vocês são os mestres da luz e, no entanto, é isso que vocês são. É difícil para vocês aceitarem que a sua missão de espiritualização desta matéria, da sua como daquela dos seus irmãos e irmãs, como daquela deste planeta, seja a sua missão, seja a sua verdade. E, no entanto, a reconexão ao pivô e ao eixo do mundo permite-lhes fortalecer em vocês esta convicção e permite ainda mais o seu abandono à verdade da luz. Terceira efusão da radiação do Espírito Santo e do ultravioleta em meio às suas densidades. Efusão de energia. Bem-amados filhos do filhos do único, vocês são os pilares da manifestação e da revelação da verdade. Alguns de vocês sentem, aliás, as primícias pelas manifestações mais presentes e mais estabelecidas desta verdade. Aqueles de vocês que vivem isso percebem por antecipação, por uma graça ainda maior, a autenticidade do que nós lhes propomos. A ativação da sexta graça, e do sexto filamento de DNA, permite realmente esse retorno ao centro, esse retorno à verdade que é a alegria indizível. Esta alegria indizível apresenta, ela também, 7 fases para sua divindade. A primeira fase é ativada a partir desta noite. Ela consiste na revelação de que a dimensão a mais nobre, a mais elevada, em meio a esta densidade, corresponde à reconexão consciente com o Pai, em meio mesmo à sua densidade. Por esse despertar, aqueles de vocês que realizam isso selam, assim, a nova aliança. Aliança da alegria, aliança do fogo, aliança do amor, da verdade, da simplicidade. Esta unidade reencontrada faz com que, doravante, vocês tenham o encargo de manter esse fogo pela manifestação da alegria, pelo sentido do serviço ao conjunto da humanidade, pelo sentido da responsabilidade de ser um portador de luz que trabalha em meio à alegria e em meio à unidade reencontrada, a fim de permitir, pela radiância e pela probidade, a verdade, estabelecer-se ainda mais fortemente, ainda mais amplamente em meio a este mundo. Acolher a luz, assim como vocês o fazem, bem-amados filhos do Pai, é um ato grandioso que firma, para vocês, o fim da separação, o fim da ilusão do sofrimento, o fim da doença, o fim da exclusão e o retorno em meio à graça. Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo. Efusão de energia. Bem-amados mestres da luz, por esta reconexão, vocês tomam e vocês irão tomar consciência, progressivamente, ao seu ritmo, da verdade que está em vocês, da realidade do que vocês são, da realidade do que é a fonte das fontes. Vocês irão emergir em meio à alegria mais pura, em meio à alegria mais nobre e mais desinteressada possível de experimentar em meio ao seu mundo. Esta reconexão é alegria, é riso. Reconectando a sua fonte desta maneira, pela revelação da presença, a ilusão deste mundo terá cada vez menos chance para vocês.
Lembrem-se da palavra que eu empreguei. Vocês se tornam os pilares da luz. Enquanto pilares, nós, arcanjos, o conjunto das hierarquias espirituais, o conjunto dos círculos de luz e a própria fonte, regamos vocês literalmente de graças e de agradecimentos. O estado que vocês vivem durante essas efusões começa, para alguns de vocês, a manifestar-se independentemente mesmo desta efusão, firmando, assim, que pelo seu retorno à unidade vocês tornam possível, em vocês mesmos e no exterior de vocês mesmos, e independentemente ainda de uma irradiação dos concílios, dos conclaves e dos círculos de luz, a manifestação e a radiação da luz. Esta tomada de consciência é capital porque ela vai fazer, e ela faz de vocês, seres autônomos e, no entanto, reconectados. Ela os faz passar do ego e do livre-arbítrio à liberdade. Reconectar a sua fonte irá permitir-lhes viver e experimentar uma liberdade que jamais o seu ego poderia imaginar possível. A realidade, o divino, o Pai, é amor. Ele é antes de tudo liberdade e humildade. Ele os deixa, desde a eternidade, ir ao seu ritmo no afastamento da sua eternidade e no retorno à sua unidade. O Pai é graça, no sentido mais elevado que possa comportar essa palavra. Ele os ama independentemente das suas escolhas, independentemente do seu destino, independentemente do que vocês fazem. Ele espera, desde o eixo do mundo, o seu despertar, com paciência, com amor, com amabilidade. Nós nos fazemos assim, nós, o conclave arcangélico, o seu embaixador. O retorno do conjunto deste sistema solar em meio aos mundos da unidade é um momento de alegria. Jamais se deixem impressionar, vocês que ativaram em vocês esta radiância, pelas gesticulações das forças que pretendem impedir a sua liberdade. Vocês são seres de liberdade. Vocês se juntam, hoje, ao espaço da liberdade, em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao local onde vocês estão. Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo. Efusão de energia. A ativação desta sexta graça permite a identificação, em vocês, do que possibilita ainda um movimento da sua encarnação, a própria existência da sua vida. A sexta graça revela em vocês a realidade da fonte primordial enquanto fonte da sua fonte e fonte do seu próprio sopro. Esta reconexão, esta identificação, reforça a luz que vocês emitem, a luz que vocês transmitem, a luz que vocês carregam. Esta alquimia que se realiza em vocês, aproximando-os da unidade, os faz tomar consciência do amor que os rega, mesmo em meio ao que os afastou, pela própria encarnação, da luz. Sentir, viver no coração, o amor do Criador, de maneira lúcida, de maneira supraconsciente, é uma graça indizível. Que possa esta graça preenchê-los de seus benefícios. Que possa esta graça extinguir em vocês, de maneira definitiva, os jogos da dualidade, os jogos da experiência da dualidade e permitir-lhes um retorno em meio à sua eternidade com toda lucidez. Entretanto, e como vocês sabem disso, o curso continua em meio a esta densidade a fim de que o máximo de elementos densos possa ser aliviado pelo seu entusiasmo e pela sua alegria. Nós os engajamos, nós, arcanjos, durante as semanas restantes das suas efusões do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta, a cultivar os momentos de alegria que vocês irão viver, para estabelecer-se cada vez mais nisso. Compreendam bem, ainda uma vez, que é se abandonando que vocês recebem e não de outra forma. Que este abandono seja uma vontade, um impulso, em vocês, para ir para isso. Quando foi dito que se vocês dessem um passo para a divindade daria 1000 para vocês, isso não é uma visão da mente, mas corresponde à estrita verdade da luz. A radiação arcangélica, e mais precisamente pela radiação do ultravioleta, permite lavar literalmente as suas vestes de luz impregnadas pelas dúvidas, pelos medos, pelo mental, pelas emoções e pelo ego. Nós trabalhamos em vocês, se vocês nos deixarem trabalhar, se vocês nos acolherem. Nós propomos, mas nós nada impomos.
Eu diria simplesmente àqueles que ainda duvidam que isso seja questão do seu próprio ponto de vista, que foi a dualidade que vocês desenvolveram pelas suas tomadas de encarnações extensivas que tornou necessário em vocês a expressão desta dualidade, pelo julgamento entre o bem e o mal, pelo que vocês chamaram de discernimento. Mas ainda é preciso, para discernir, passar pelo julgamento da cabeça e do coração. Eu lhes digo solenemente, aos queridos filhos que ainda não aceitaram o que está chegando, que vocês não podem fazer a escolha correta com a sua cabeça enquanto vocês não tiverem experimentado, no seu ser interior, a verdade do ultravioleta e do Espírito Santo, agora. A Divina Mãe bem espera que a sua doçura, que a sua presença e a sua radiância em meio mesmo à nossa efusão, a partir de hoje, permite-lhes acolher, na paz e na verdade, o que nós vertemos sobre vocês e o que os seus irmãos retransmitem a vocês, por amor. A dádiva da graça é efetiva. Ainda é preciso que o seu mental, que o seu discernimento, não os impeçam de acolher esta graça. Jamais se esqueçam de que vocês não podem definir a veracidade de uma consciência que lhes é proposta se vocês não a absorverem, se vocês não a incorporarem. Em última análise, se vocês deixarem o seu mental decidir, por vocês, sobre a legitimidade do que nós oferecemos, vocês terão grandes chances de se enganar. Há apenas o seu coração, a sua consciência, e não a sua cabeça, que é capaz de reconhecer a efusão dos seus irmãos e a nossa efusão. Em vista da multiplicação do número de almas recebendo e transmitindo essas efusões, parece evidente que jamais uma energia de consciência oposta à luz iria permitir fazê-los viver esta alegria, mesmo de maneira efêmera. Nós pedimos a vocês, com humildade, para abrir o seu coração, o seu templo interior, para a energia do Pai, para a energia da Mãe. Há apenas diabo, no sentido em que vocês entendem, na dualidade. Na unidade, tudo é felicidade, tudo é harmonia, tudo se desenrola em meio mesmo à sua vida densa, de maneira perfeita. É apenas na resistência e na experiência da dualidade que podem se manifestar o sofrimento e o medo. A radiação do ultravioleta que nós lhes oferecemos, e a efusão do Espírito Santo, estão aí para saturá-los de alegria, para saturá-los de luz, para saturá-los de um indizível amor que jamais, em meio à sua densidade, vocês poderiam experimentar. Então, sim, nós lhes pedimos gentilmente para honrar e aceitar este presente. Todos os irmãos encarnados que estão ao redor de vocês e que participam desta transmissão, desta efusão, são seres que, como vocês, sofreram e que agora se regam na fonte das fontes. Vocês não podem ignorar isso por muito mais tempo. Acolham, abram o seu coração e vocês vão ver, vocês vão fazer a experiência. Não pode ser de outra forma. A graça está de volta. A luz está de volta. A verdade está de volta. Nenhuma prova imposta pela desconstrução poderá atingir aqueles de vocês que estiverem nesta graça. Essa é para vocês a única maneira de viver a transformação que está vindo, centrados no seu eixo e no eixo do mundo, que está vindo cumprir a sua promessa. Efusão da radiação do Espírito Santo. Efusão do ultravioleta. Efusão de energia. Bem-amados filhos da alegria e da verdade, o que está a caminho e em curso, agora, é inelutável. De nada serve encobrir o rosto, encobrir o coração. O que está chegando é pura graça. Os jogos da desconstrução que eu anunciei a vocês assumem doravante toda a sua extensão. Não se atrasem com esses jogos da sombra. Somente a graça da alegria deve se tornar o seu objetivo e a sua finalidade, porque é contribuindo para o estabelecimento da graça e da alegria, em vocês, que vocês trabalham de fato mais e melhor para o estabelecimento do reino sobre esta terra. Não há mais combate. Não há mais verdade senão o fortalecimento da graça e da alegria em vocês. Não há mais verdade, não há mais unidade senão aquela do seu coração. Não há mais papel senão realizar isso. Vocês estão,
de maneira efetiva, mais do que nunca, e de maneira mais consciente, mais do que nunca, conectados à sua fonte. Ela os rega e irá regá-los, gradualmente e à medida do seu abandono a ela, até se revelar totalmente a vocês. Esta revelação se acompanha das alegrias do reencontro, da alegria da explosão da luz na sua densidade. Isso está a caminho. Isso está em andamento. Nada, absolutamente nada, pode se opor à luz. Vocês devem ousar penetrar o seu santuário. Vocês devem ousar penetrar os reinos da eternidade a fim de viver pela alegria e para a alegria, no sentido do serviço, no sentido do não julgamento. Efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta. Efusão de energia. Bem-amados filhos da luz, como sinal da presença da divina graça, onde vocês estiverem no mundo, na hora do seu relógio, ao meio-dia, e todo dia, durante um período de 1 hora, até o final das radiações do ultravioleta, ser-lhes-á tornado possível. Onde vocês estiverem, o acesso a esta reconexão com a fonte. Esta hora privilegiada, entre 12 horas e 13 horas, onde vocês estiverem, será um momento privilegiado de contato com o Pai e com a eternidade. No que nos diz respeito, para a ativação das 6 últimas graças, será conveniente, para a próxima vez, reunirem-se sempre mais numerosos, no domingo da próxima semana, no horário do meio-dia, precisamente, na hora francesa, desta vez. Lembrem-se de que, doravante, a graça está com vocês, de maneira muito mais sensível e perceptível durante 1 hora, todos os meios-dias, na hora do seu relógio, onde vocês estiverem sobre esta terra, o Pai irá se aproximar de vocês. Isso é um sinal a mais da verdade do que nós lhes damos, da verdade do que nós lhes oferecemos. Se vocês estiverem à escuta nesta faixa horária, vocês irão constatar que há apenas alegria, verdade, unidade, amor, luz e absolutamente nada mais. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem deste presente. Entretanto, a própria fonte decidiu assim para garantir que aqueles que o desejam, e independentemente até mesmo deste processo de transmissão e de radiação do ultravioleta, possam estabelecer diretamente um contato entre vocês e ela a fim de provar, se isso for necessário, no seu coração, a verdade e a luz que nós lhes propomos. Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo. Efusão de energia. As manifestações possíveis, em vocês, do momento de conexão com a fonte das fontes são, antes de tudo, as manifestações de alegria, as manifestações de indizível alegria, ligadas ainda à sua reconexão, se tal for o seu desejo. Vocês estarão, se vocês o desejarem, e durante esta hora, em contato direto com o Pai. Para esta aproximação, o Pai deseja prepará-los para o acolhimento. Ele deseja prepará-los, para um momento posterior, para o acolhimento do anúncio a ser feito por Maria sobre o qual eu voltarei muito mais longamente durante a efusão da 7ª graça. O Pai não pode, em caso algum, violar o seu juramento e a promessa de vocês. O Pai é paciente. O Pai é amor e humildade. Ele oferece a vocês esta graça da sua radiação e da sua presença esperando, e em vista dos resultados da primeira parte da efusão do ultravioleta, reforçar ainda mais a emergência do amor e da verdade em meio ao seu mundo. Bem-amados mestres da luz, nós não duvidamos das suas capacidades para ir além dos véus da ilusão. Nós não duvidamos, em momento algum, da sua capacidade para superar os seus medos, pela graça do trabalho que nós empreendemos sob a ordem formal da fonte. Efusão da radiação da pressão do ultravioleta e do Espírito Santo. Efusão de energia. Bem-amados mestres da luz, eu quero esclarecer que a sua capacidade para receber a efusão direta do Pai, gradualmente e à medida dos próximos dias e semanas, irá acalentar a sua capacidade para submeter-se e remeter-se à radiância da fonte, à radiância do Pai.
Vocês devem aceitar acolhê-lo para vivê-lo, aceitá-lo, na sua alma e na sua consciência, em meio ao seu coração. Estejam certos de que, naquele momento, ele irá se revelar à sua presença. Eu vou agora abençoá-los e deixá-los viver em silêncio o final da efusão da radiação do ultravioleta e da efusão do Espírito Santo. Eu abençoo vocês. Efusão de energia. 1º de junho de 2009, a Ultris Dimensirons. Tradução para o português: Zuma Peixinho. Nota: lendo e ou escutando cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar um tempo precioso para as respostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração. O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às 12 virtudes ou estrelas de Maria, em 12 etapas, uma por semana. Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à virtude integrada neste dia. Você pode participar deste acompanhamento onde quer que você esteja, em simples receptividade, sem conexão material em particular. Braços e pernas descruzados, de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé. Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada, ou no mínimo durante 20 minutos, a sua conveniência entre esses 72 minutos. No dia e na hora, francesa, indicados. Cada encontro nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 2 de maio às 15h30, hora francesa, e no sábado 9 de maio às 16h30, hora francesa. Até muito em breve então, em espírito.